Oi, bom dia. Hoje eu vim fazer mais um vídeo, né? Só que não dá pra fazer lá fora, então eu vou fazer aqui dentro de casa, né? No meu quarto. Hoje vai ser... Há um propósito no deserto, né? As coisas que a gente passa na vida, as dificuldades. No deserto, né? Há um propósito. Creio que Deus tem um propósito em tudo isso daí, né? Então a palavra que Deus me falou foi Sara, Ana e Penina e José, né? Vamos começar com Sara, porque todos eles passaram por um deserto, né? E todos eles tiveram um propósito. Então, vamos falar de Sara. Gênesis 16, de 1 a 5. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quer dizer, então, Deus tinha prometido a Sara o filho da promessa, Abraão, né? Abraão e Sara, o filho da promessa. E creio eu que ela não soube esperar o tempo, né? E o tempo certo. E pegou a egípcia, que era a serva dela, deu a Abraão, né, como mulher, para que ela tivesse um filho que fosse como se fosse de Sara, né? Mas essa serva, ao conceber o filho de Abraão, né, viu que tinha concebido um filho e começou a desprezar a senhora dela, Sara, porque ele tinha um filho, né? Então começou a se sentir assim, né, maior, mais importante, e desprezou a própria senhora dela, né? E não foi para isso que Sara deu ela, né? Mas também Sara podia ter esperado o filho da promessa. Vamos ver o quinto, o 5. Então disse Sara a Abraão: Minha ofensa é por tua causa, minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti, né? Agora vamos para Gênesis 21, 1, 3 e 5. Gênesis 21. O nascimento de Isaac, que foi o filho da promessa, né? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. 3, né? Agora o 5. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então Abraão já era de 100 anos, né? E Sara também era bem já avançada em idade. Então creio eu assim, que Deus prometeu a Sara e a Abraão um filho da promessa, né? Que era o Isaac. E ela não soube esperar e deu a ele, a Abraão, a sua serva. E aí deu problema, porque ela se sentiu melhor, mais importante, porque tinha o filho de Abraão. Abraão era um homem importante, servo de Deus. E ela teve problema, teve que dispensar, né, esse filho e dispensar a serva. Mas aí Deus mesmo assim honrou, né? Se vocês forem ler, que eu não vou ler, que é muita coisa. E Deus honrou, né? Tanto o filho da promessa, que é o Isaac, como o filho da egípcia,
também, que também era do Abraão, também foi honrado, tá? Deus honrou os dois, mas ela não soube esperar, sofreu um pouquinho aí com menosprezo, né, da própria serva, tá? Então, nesse deserto todo que Sara passou, ela teve aí um propósito, né? Foi o filho da promessa. Em idade avançada, em um tempo que ela achou que não ia mais conceder. Agora vamos ver o José, tá? Deus falou para mim também José. Gênesis 37, 1 ao 3. Gênesis 37. Eu tenho que ler um pouquinho mais devagar essas coisas aqui, né? Para poder ter um entendimento melhor. Tô com um pouquinho de rinite também, tem essa. Bom, Gênesis 37, 1 a 3. Gente, eu não tô lendo o começo do capítulo, tô indo logo onde Deus me mostrou, tá? Mas quem quiser ver tudo, só começar lá, começo de Gênesis, né? No caso 16, vai lendo um pouquinho antes do 16, vai vendo Sara e Abraão, tá? Mas eu tô indo lá direto no ponto que Deus me mostrou, tá? Agora eu vou ver José. Gênesis 37, 1 a 3. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra dos peregrinos de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles ao seu pai. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, o que aconteceu? Jacó, pai de José, né, tinha confiança em José. Apesar dele apacentar a ovelha, ele fazia, pelo jeito, assim, as coisas tudo certa, correta, né? E os outros irmãos não eram tão assim. Faziam algumas coisas aí que não agradavam, talvez, a Jacó, né? Então, quando José tinha que ir lá ver os seus irmãos, sempre trazia uma notícia ruim, né? Uma notícia má, que talvez eles não tinham feito serviço como Jacó queria, né? Essas coisas assim. Então, o José era meio que, ele era meio mal visto pelos irmãos, né? E aí tá falando do sonho de José, que nós vamos entrar ainda agora, tá? Gênesis 37, 5 e finalzinho do 7. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Quer dizer, além de ser o filho querido, dele fazer as coisas certas e sempre trazer mensagem ruim dos irmãos, porque talvez não fazia as coisas como Jacó queria, então eles eram vistos meio assim, com maldade, com inveja, sabe? Assim. Então, ainda José teve um sonho que era de Deus, revelação para ele do futuro, né? E isso deixava eles ainda mais irritados, os irmãos de José. Porque no sonho de José, olha só como que era o sonho. Era o finalzinho do 7. Ó. Vou ler o 7 inteiro. Eis que estavam atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava, o molho de José, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos, os molhos dos irmãos, o rodeavam. Quer dizer, os molhos dos irmãos estavam em volta do molho de José, né? Eles o rodeavam e se inclinavam diante do seu molho, do meu molho, quer dizer, né? Que é ele falando. Então o sonho de José era
que o molho dele estava em pé e que o molho dos irmãos estavam em volta dele e ainda se inclinavam para eles, quer dizer, se abaixavam para ele. Então isso deixou os irmãos deles assim, que é isso? Além da gente ser mais velho, porque aquela época tinha primogenitura, os mais velhos, né? E ele era mais novo, e o molho dos irmãos, os irmãos iam se abaixar para ele. Então, criou-se uma certa inveja, ciúmes, foi mal visto pelos irmãos, meio rejeitado, não era agradável aos olhos dos irmãos, sabe? Então, isso que Deus me trouxe, assim, né? E agora eu vou falar rapidinho o deserto do José, né? Para não ter que ler tudo, né? Então, ele ganhou uma túnica, né? De Jacó, já trouxe um pouco de inveja. Teve esse sonho, que também já trouxe um pouco de inveja, já trouxe uma má visão dos irmãos para ele, né? E o que aconteceu? Os irmãos venderam ele como escravo. Então, José passou um deserto de ser vendido como escravo, né? Apanhou, foi preso, né? Depois Deus fez com que ele revelasse sonhos, né? Até que um dia chegou ele a revelar o sonho do faraó, né? Do Egito, né? E aí Deus usou ele para quê? Para que ele fosse o segundo maior dentro do Egito, né? O rei em primeiro lugar e José em segundo lugar. Ele era o segundo maior no Egito. E ele tinha entendimento, experiência, entendimento, clareza de Deus o suficiente para poder manter o Egito sem fome. Porque foram 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então José teve uma sabedoria de administração para poder administrar todo esse ano, 7 anos de fartura, guardar para quando viesse 7 anos de fome, ele conseguir manter o Egito inteirinho. E nisso se concretizou o sonho de José, que Deus tinha mostrado. A família dele passou fome, né? Viajou até o Egito para buscar comida, os irmãos dele, e foi uma história muito grande que eles se abaixaram para José, porque teve que pegar a comida com José e não sabiam que era José, depois ficou sabendo, né? Então realmente José, eles se abaixaram perante José, porque José era o segundo depois do rei, né? Então realmente eles se abaixaram, né? José foi usado por um propósito maior, passou esse deserto para ser o segundo maior, para ter entendimento de administração, de revelação de sonho, de experiência, de tudo, para poder fazer o Egito não passar fome com esses 7 anos aí. Então foi uma coisa bem, né, que Deus usou ele, teve que dar muita experiência, muito entendimento, muito tudo para ele, assim, para ele poder fazer tudo isso pelo Egito e pela família dele também, não morrer de fome, porque foi ele que fez tudo isso daí. E ajudou o faraó, no caso, né? Ajudou o faraó do Egito lá, para poder fazer tudo isso daí. Se ele não tivesse passado por esse deserto, ele não teria experiência, entendimento, administração, revelação de sonho, tudo isso que ele teve. Então foi um preparo para ele chegar nisso daí, né? E agora eu vou falar de Ana, tá? Ana também passou pelo deserto, tá? Vamos lá, Samuel 1-3. Deixa eu achar aqui. Samuel. Eu achei que eu tinha deixado separado, né? Mas eu não deixei separado. Ah, tá, deixei sim. Aqui é meio pequeno, peraí, deixa eu ver. Samuel. Samuel de 1-3, tá? Vou falar de Eucana, marido de Ana e Penina, tá? Mas eu vou concentrar mais na Ana, tá? Porque foi o deserto, quem passou foi Ana. Então, Samuel 1-3. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Eufrai, cujo nome era Eucana, filho de
Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eufrateu. E este tinha 2 mulheres, uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha, tá? Agora vamos para Samuel 20, 22. 1, né? Eu creio que é 1, versículo 20 e 22. O nascimento e a consagração de Samuel. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual se chamou Samuel, porque, dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Porém, Ana não subiu mais e disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então, por quê? Porque Ana não tinha filhos e era casada com Eucana. Penina também era casada com Eucana, mas tinha muitos filhos. E ela ficava, né, sempre passando na cara de Ana, que tinha muitos filhos, E Ana sempre triste, sempre chorando, sempre orando lá, pedindo a Deus, e sempre passando, né, por essa situação, por essa tristeza de não ter filho, e Penina cheia de filho, né? Então aí, se vocês forem ler lá, que é muito grande também, ela passou muitas coisas, muita tristeza, desgosto, amargurada, chateada por não ter filho nenhum, né? Até que um dia ela conversou com Deus e falou, Deus, se o Senhor me der um filho, o homem, né? Que ela iria dar esse filho para servir na casa do Senhor, né? Para ser do Senhor. E aí, Deus concedeu a ela esse pedido, né? E ela concebeu Samuel, tá? E Samuel, menino, se você for ver, que pensa, né? Samuel, para uma mulher que nunca tinha filhos, Samuel foi um profeta, né? Ela concebeu um profeta de Deus. Então é uma coisa muito boa, é uma bênção muito grande. Então ela demorou para ter filhos porque Deus queria que realmente ela desse o filho a ele, né? Que fosse dele, né? Porque aí ela não sabia, mas ela iria conceber o filho da promessa, não, o filho, um profeta, né? Ela ia conceber um profeta, um grande profeta de Deus, sabe? Então, é isso aí que Deus me mostrou, sabe? Então, que todo deserto é um propósito, né? Cada um passa um deserto. Parece que não vai acabar, mas vai acabar. Uma hora passa. E tudo é para você ter um entendimento, ter força, experiência, ser lapidado realmente por Deus para poder fazer aquilo que Ele tem para você lá na frente. Você vai precisar ter uma experiência, ter várias coisas, né? Para poder chegar naquilo que Deus quer, né? Então é isso, né? Que Deus tinha me falado. Então eu espero que vocês tenham entendido a palavra e que vão orando, né? Quando passar o deserto, vamos orar, vamos tentar entender, vamos tentar ver o propósito de Deus na tua frente, que na hora que você está passando o deserto, você não vê o propósito, você só vê o propósito no fim do deserto, né? Então vamos tentar entender, tentar ir orando, tentar passar o deserto, para a gente ver lá na frente o propósito que Deus quer e a lapidação que Ele faz na nossa vida para a gente chegar naquilo que Ele quer, no propósito que Ele quer, né?
Para isso, ele habilita aquele que vai fazer a sua obra, né? Ele habilita, ele dá entendimento, ele dá tudo o que é necessário. Mas para isso a gente precisa passar realmente no deserto, precisa passar por algumas situações, tá? Então, espero que tenha sido proveitoso e, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Vou tentar ler mais os versículos, né? Para não ficar tão corrido igual esse daqui. Ler um pouco mais a história, ou pelo menos falar um pouco mais da história assim certinho para vocês poderem, né? Mas é isso daí. O deserto tem um propósito. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.